Fabiane, é Fabiane, Isso, né? Fabiane, me conta o que que é uma pet sitter e uma dog walker, para quem não conhece. vamos lá. A pet sitter nada mais é do que uma cuidadora de pets, ou seja, ela é uma babá e a domicílio. Então, tudo que você, no caso, se você tiver um pet e precisar de algum momento se ausentar, eu faço exatamente dentro da sua residência o que o tutor, o responsável, agora tem um monte de nomes, né? Mas, enfim, o que você faria, eu faço. E o dog walker nada mais é do que uma passeadora na rua ou em qualquer outro lugar. Que demais! E aí, como babá de pets, que tipo de função você exerce? Assim, vai, vamos supor, vou passar 2 dias viajando. Aí você se muda para minha casa? Não. Normalmente eu faço em torno do meu bairro, né? Porque o Tá. deslocamento é bem melhor. Ou se você precisar, eu durmo sim na casa das pessoas. Eu já fiz esse tipo de serviço. Eu faço exatamente como uma babá. Imagina hoje se você me desse um filhote com 2 meses e falasse, Tó, cuida. O que que eu precisaria fazer? Quais são as estratégias que a gente tem para de fato cuidar? Então, o primeiro passo é você vai até a casa do tutor, né, do responsável, e faz uma ficha de avaliação. Como é esse pet? Que idade que tem? Quais são as patologias? Quais são as necessidades? Qual é o histórico diário, a rotina dele e o que que ela precisa? Porque não é só cuidar do pet. Você entra numa rotina total com a família, com os moradores, né? E daí então, eu alimento, eu troco então a ração seca ou a ração natural, eu coloco água, eu faço a higienização de todo o lugar, eu brinco, eu fico ali como se eu fosse naquele momento mãe do pet. Então eu faço tudo, principalmente a companhia que ele precisa, né? Então primeiro a gente passa por uma ficha de avaliação, eu faço todo esse questionário e principalmente não só conhecer a rotina da casa, o que o tutor precisa e não só a rotina do pet, mas em casos também de emergência, que às vezes acontece, né? Engasgou. O que que eu faço? Para onde eu devo levar? Qual que é o hospital veterinário mais próximo? Qual que é o médico de rotina dele? Quais são as medicações? Entra até, é engraçado porque cada pet tem a sua especificidade, né? Então, assim, ó, esse pet precisa de frutinhas cortadas na boca, que eu dê na boca. É muito legal, porque eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de rotina, Uhum. uma especificidade tão bacana. Então, uns têm que pesar a ração, o outros têm que esperar tomar a água para não engasgar, enquanto bebe tem que limpar. É muito gostoso. A maioria das pessoas que te contrata para esse trabalho de pet sitter, provavelmente os bichinhos exigem um cuidado a mais, né? Assim, são bichos já com mais idade ou filhotinho, que assim, não daria para deixar. Eu acho que cada família vem com a sua exigência e cada pet tem um hábito, né? Então, no caso, a maioria, eu estou em São Paulo, só que a maioria aqui já tem muito hotel, já tem muita Uhum. creche, tudo tem demais na parte comercial para pet, né? Então, são aqueles pets que a família quer todo cuidado, todo mimo e quer companhia. Então, não quer ele com outros pets, não quer ele junto com uma galera toda num canil, ou num hotel, ou numa creche, não quer. Então, quer um tratamento individualizado. Às vezes são 2 irmãos, 2 irmãs, às vezes é um idoso que precisa de muito mais cuidado. Porque quando eu já imaginei que, em algum momento eu preciso montar alguma coisa para mim que seja desse porte. Mas eu não sei se vale a pena, porque eu não conseguiria hoje dar a mesma 100% de atenção como se fosse para 10, né? Então, cada um tem algo específico para eu cuidar. Então, todo mundo vem com a sua pastinha, com todas as anotações, e eu faço exatamente o que pedem. Tem que dar comida às 10h40. Eu dou. Só que é muito legal, porque a maioria das pessoas, elas não sabem também como trabalhar comigo. Então, e outra, né? As pessoas agora estão me achando no Instagram. Então, como é que você dá a chave da sua casa, literalmente, fala, Fabito,
o meu cachorro é esse, você faz isso e vai embora em paz. É um trabalho de muita segurança, eu vou estar dentro da sua casa, eu sempre digo que é dentro do lugar mais seguro do mundo, que é seu lar, né? E será que essa pessoa vai cuidar bem, exatamente como você faz? Então, existem tantas questões, então eu sempre falo assim, quando você vai contratar alguém, conheça antes da data que você precisa, para que haja uma conexão entre o profissional e o pet, porque eu chego, é o tom de voz, é o cheiro de outros pets, é perfume, às vezes é até a cor da roupa, que o preto, muitas vezes, eu vou fazer um TCC ainda sobre isso. Olha, que interessante. Dependendo do horário, se eu estou de preto, alguns pets se assustam. Nossa. É muito engraçado. Então, assim, não é um trabalho exclusivamente fechado. Eu trabalho exatamente como a família faria. E faz quanto tempo que você trabalha com isso, Fabi? Então, eu vim de outras profissões, né? Então, eu já vim de cuidados com o humano. Então, eu amo pessoas, amo conversar. E daí eu vim, assim, acho que num giro tão grande, porque eu vim cuidando de pessoas, depois eu fui para a obra cuidando da família, e daí caí agora no pet. Profissão, eu fui esteticista durante 14 anos. Olha! Eu sempre falo que cuidar de pessoas, ainda mais de estética, né? Que você vem com dores, né? Ah, eu tenho uma gordura ali que eu preciso esconder, eu me sinto mal, as características, as personalidades, você vai se escondendo numa roupa, né? Daí, quando você toma atitude para fazer estética, é no momento que você não aguenta mais. E despir-se na frente de outra pessoa é um ato de muita coragem, porque você está confiando na outra pessoa com liberdade, né? Então, entra uma conexão tão grande. E eu tive, por muitos anos, a maioria das clientes que eram judias no Morumbi, que eram mulheres, e mulheres na faixa de 30 a 70 anos. Então, eu fiquei 14 anos sendo esteticista. E trabalhando no Morumbi, eu comecei a perceber assim, não era só a mulher, entrava as conexões com os filhos, com o marido, o ritmo da casa, o que ela fazia que deixava ela tão triste, tão infeliz. Então, eu comecei a pensar em estratégias para pegar o cliente no sentido global. Bem, eu já faço estética. Quem fazia cirurgias plásticas, eu cuidava com as massagens, os tratamentos pós-operatório. Mas não era só isso. Eu falei, bem, minha irmã já era campeã, oitava no ranking mundial de taekwondo, eu falei, vamos montar uma academia. E daí, no meio do caminho, ela abandonou a coisa, abandonou tudo, e eu já estava na área. E daí eu falei assim, bem, vou dar aula então. E daí comecei com aulas, fui personal durante bastante tempo, cuidando de pessoas ainda. Então, essa turma que era de estética, eu comecei a dar aula também de musculação. Então, foi muito legal porque eu conseguia pegar a mesma galera, né? Mesma turma. Só que eu sou inquieta, né? Eu fiquei, ainda tem alguma coisa, porque eu amo estudar, eu sempre estudei, mas ainda tinha alguma coisa que eu precisava me apaixonar, né? E daí eu vou para obra, vou estudar arquitetura, vou fazer design de interiores, abri um escritório de design de interiores, então eu projetava e ia para obra. Só que, Anitta, eu acho que você sente isso. É muito difícil você trabalhar com uma galera toda, porque enquanto você está fazendo, você pega para você fazer, você sabe que você tem prazos, horários, e a dinâmica é muito mais prática, né? Te traz resultados. Enquanto obra, para você trabalhar com uma galera toda, meu Deus do céu, como eu sofria, porque a paixão toda, o amor todo que eu tive, as pessoas se vendiam como profissionais para a equipe e no final não eram profissionais, né? Então, durante 5 anos eu fui ainda para a obra e ganhei o Thor, que é um bulldog inglês. Bem, passei por outras coisas na vida e o Thor chegou. Quando o Thor chegou, eu ainda estava com o escritório de arquitetura e daí eu pensei assim, gente, o Thor veio doente, eu precisei cuidar dele. Eu me apaixonei pelo Thor. Olha! Assim, enlouquecedor. E daí falei, vou estudar medicina veterinária. E me lancei. Então, eu sou estudante hoje de medicina veterinária, eu estou no 2º ano. E daí, para trabalhar com pet, não é só o amor. Você precisa ter ferramentas, você precisa estudar, porque é um corpo humano, não, desculpa. É um corpo animal em funcionamento, que existe parte de anatomia, fisiologia, medicações, né, farmacologia. Tem uma série de coisas
que você precisa entender. E daí eu falei, vou estudar. Então, hoje eu sou formada em zootecnia, eu fiz auxiliar veterinário, que é uma enfermeira, né, veterinária. Então, eu medico agora meus pacientes. Então, na mesma família, eu consigo fazer assim. Antes, há 2 anos atrás, você quer aula? Eu dou. Você quer uma reforma na sua casa? Eu faço. Eu amei. Você quer cuidar do seu pet? Eu cuido. Chega uma hora Não, que e assim, você quer uma massagem? Eu faço. eu faço. E daí, só que eu me senti assim, muito prática para tudo, porque eu tenho 1000 formações, eu tenho um monte de diploma que eu falo que papel só é papel quando você não coloca nada disso acima de tudo. O ser humano é o principal, o dinheiro não é o principal. Quando você faz com amor, tudo isso vira papel. Mas o que é mais gratificante para mim são as histórias, né? Porque você não imagina a quantidade de pessoas que eu encontro na rua. Falo, oi, Fabi, oi, tia Fabi. Fui professora de escola também, então imagina. Então isso é uma delícia. Eu reencontrar pessoas e saber que em algum momento eu fiz tão bem e participei da vida de cada um, né? Então eu tenho uma gama, assim, de pessoas queridas que eu falo, gente, tô passando bem pela vida, né? Então é isso. Daí, de 2 anos pra cá, eu falei assim, eu preciso focar. Não dá para sair fazendo tudo, porque tudo que depende de mim, eu faço com muito amor, com muito carinho, com muito respeito ao próximo, mas eu tenho que focar. Daí, no meio do ano passado, ainda peguei uma obra e falei, chega. Foi uma obra ainda para uma aluna de personal, que eu falei, eu não vou pegar a sua obra. Tá bom, vou pegar. Daí peguei, deu super certo, mas eu prometi para mim mesmo que eu ia me colocar em primeiro lugar, que eu ia colocar o meu coração e tudo que eu faço, eu ia focar. Então, basicamente tem 1 ano e meio, mas de 2 para cá, 1 ano e meio já que eu venho me dedicando aos pets, e vou te falar, eu acordo super animada. Sabe aquele dia que você coloca que tem o sol 40 graus e você bota o Thiaguinho ainda no fundo? Pra ouvir? Sei. Eu tô animada. Os clientes que eu tenho são excepcionais, cada história. E os pets falam, gente. Cada história com cada um, que eu vou te falar. Eu acho que dentro de todas as profissões que eu passei, essa é a melhor. Eu vou te falar que me equilibra emocionalmente, me deixa encantada, apaixonada, e por mais que tenha ainda um cansaço físico, porque bate, né? Claro. Acordo no outro dia falando, ele tá me esperando só para fazer o xixizinho na rua. Ai, que fofo, gente, mas assim, né, eu sou mãe, não sou mãe de pet, mas sou mãe, e eu fico pensando que ouvir isso de uma cuidadora, seja de um filho ou de um pet, deve ser a melhor coisa, né, porque a coisa que você mais quer quando você entrega o seu filho ou o seu pet para alguém é esse amor, é você ouvir que a pessoa ficou arrepiada, a pessoa que está cuidando sente isso, fazendo por amor, né, por estar realizada fazendo aquilo, né. Eu falo assim, para mim, eu acho que é mais importante hoje. Ontem eu fiz 19 anos de casada, então saber que eu tenho um baita de um parceiro que eu falo assim, ó, depois da pandemia a gente sobreviveu. Então se vira aí que eu vou correr atrás do meu sonho. Eu vou fazer sim por amor. Se a gente tiver dinheiro bem, se não tiver, amém. Cara, é tão engraçado não, mas divino, que tá tudo acontecendo assim, de um jeito incrível, sabe? Só que o que é mais maravilhoso da profissão, quando os clientes te chamam de volta. Isso não tem, assim... eu peguei uma cliente aqui próximo do bairro, me encontrou no Instagram e nós falamos no meio do ano passado. Ela falou, tô indo viajar, eu tenho 2 Lulu da Pomerânia, eu queria deixar com você. Acabou que não conversamos mais, ela sumiu, eu também não fui atrás, porque não é um trabalho que você fala, e aí, você vai querer comprar? Claro. Né? Deixei ela muito à vontade. Agora, no carnaval, no Natal, ela me chamou. Vem, que eu preciso que você cuide das minhas meninas. Eu fui, e daí ela me passou uma série de regras, e eu sou muito assim, eu anoto tudo, eu levo minha folha, eu levo o celular, eu revejo tudo, e muitas anotações de horário, pesagem, frutinha, remédio, inalação, porque uma tem isso, a outra tem aquilo. No primeiro momento, no primeiro dia, eu troquei os potes. Uma que era para comer no pote mais alto, porque tem colapso de traqueia, eu dei o menor, e a mais novinha eu dei o maior. E fazendo vídeo assim, nossa, olha que linda, sua cachorra não sei o quê. Daí no dia seguinte ela,
Fabi, graças a Deus que ela não engasgou, porque você trocou. E eu assim, meu Deus, ferrou. E daí a cobrança, né, como profissional, eu falo, cara, eu não podia ter errado, né? Mas vamos lá. No dia seguinte, fui, e eu fiquei com essa cachorra assim, 4 vezes por dia. Eu ficava 2 horas no apartamento e voltava para cuidar dos meus outros. Daí voltava lá, e da última vez agora, ela me chamou pro carnaval. Daí eu falei, bem, se me chamou, eu estou validada. E esse do carnaval foi incrível, porque eu fiquei com as meninas até a meia-noite, e no dia seguinte, 7 horas da manhã, eu já estava lá. E o primeiro dia que ela late, 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 porque é uma pessoa estranha na casa, né, no lugar que elas mais gostam. E daí no sábado, elas me receberam, já ficaram no meu colo, aí daí já ia me cheirando, me lambendo. Gente, olha, eu vou te falar, mas o que que é a convivência, né? Então não é segredo, não dá para o tutor chegar e falar para você, tô a chave da minha casa, eu confio em você e acabou. É um passo a passo, é um processo que precisa ser respeitado. Eu ainda mais que eu preciso respeitar o lugar, o ritmo da família. Olha, eu quero que você dê a fruta na boca. Ai, que saco, vou ter que dar fruta na boca? Você está se propondo a isso, então faça direito. Porque o pet precisa que você dê na boca. E dar na boca. E o cachorro olhar para tua cara com aquele olhinho. Não tem. Não tem. Que coisa linda. E foi o Thor que despertou isso em você? Você sabe que desde pequena eu sempre convivi com bichos. Aos 6 anos de idade, a gente já tinha um pequenês chamado Peter. Então, na minha casa sempre teve pet. Mas de adulta, eu não tive pet, né? A minha casa era uma casa que minha mãe é costureira, tinham adultos, tinha meus irmãos que davam um pouco de trabalho. Então, não era uma casa que dava para ter pets meu. Mas daí veio o primeiro hobby, que era um husky siberiano, que com 6 meses minha mãe expulsou ele de casa, porque nós morávamos num apartamento pequeno, então ele foi morar com a minha irmã. Então, assim, minha irmã dava tudo, dava o melhor, mas não era meu pet, né? Aí, quando eu conheci meu marido, foi morar na minha sogra. Minha sogra também fazia tudo de bom do melhor, dava frutinha, cuidava bem, mas não era meu, né? E daí, no meio do caminho, depois da pandemia, meu marido teve um câncer. E daí eu não sabia o que era pandemia. Eu via as pessoas com máscara, eu sentia aquele tumulto todo, a rua né, vazia, mas eu não sabia o que era pandemia, porque eu estava cuidando do meu marido, fazendo quimioterapia. E daí, no ano seguinte, meu marido falou, vamos completar 15 anos de casamento, você quer o quê? Eu falei, eu quero um cachorro. Porque no dia do casamento, eu falei assim, eu não quero viagem, eu não quero nada, eu quero um cachorro. Ele fala que não se lembra, mas é mentira. Eu quero um bulldog. Só que naquela época, em 2007, bulldog era caro. Não era, hoje continua sendo caro, mas pra gente era muito caro. A minha irmã ficou sabendo da história e daí falou, bem, eu vou dar um bulldog pra você. E daí trouxe de São José dos Campos para São Paulo e o Tório chegou dia 6 de fevereiro de 2020, doente. Ele chegou no sábado ótimo, na segunda-feira ele começou. E com aqueles sintomas de vômito, diarreia com sangue. E eu, desesperada, não sabia o que fazer. Daí levei numa veterinária que a gente já conhecia. E ela foi assim, ela é bem prática, sabe? A doutora Valéria é muito prática. Ela falou assim, devolve o cachorro que ele vai morrer. Aí eu falei assim, daí voltei para casa, ela medicou. Eu voltei para casa e pensei assim, mas Deus curou meu marido. O que é um cachorro? Daí até hoje, se eu te mostrar o Tório, eu falo assim, vem aqui que a mamãe vai te ungir. Eu acho que ele se arrepia, não sei se é o cheiro do azeite que a gente ungia ele foge. Mas, por Deus, meu cachorro foi salvo, porque não era para ele ter sobrevivido. E daí eu continuei ali com cuidado, porque era sopinha, minha mãe fazia sopinha no liquidificador, a gente dava na mamadeira. Então era uma hora com água, outra hora com água de coco e outra hora com remédios. E daí tinha a sopinha, a água e água de coco, fora as medicações. E isso foi se tornando dia a dia, assim, eu fui vendo a melhora, fui vendo a recuperação dele, e ali foi criando uma paixão tão intensa, que eu falei, eu não posso mais trabalhar com obra, eu preciso colocar todo esse amor para fora, mas como? Eu preciso estudar então, né? Daí fui estudar. Eu sempre coloquei as pessoas no colo, né? O que você tá precisando? Vem aqui que eu faço. Eu tenho uma comadre, que é a Rosa, e a Rosa fala assim, Fabi não sabe dizer não. Mas não é aquele não que me machuca. Eu não tô me anulando para fazer pro outro. Eu tô fazendo porque daí eu volto para casa falando assim, cara, que bom
que eu me dediquei, que eu fiz o meu melhor. Se as pessoas não retribuem, problema delas com Deus. Cada uma sabe o seu. Mas eu faço de verdade, para cada um com tanto amor, com tanto cuidado. A vida me retribui de tanto jeito. Eu acho que a cura do meu marido, a cura do meu cachorro. Hoje eu tenho um filho de 14 anos que é a nossa joia rara, assim. O Israel é uma criança abençoada. Então eu falo, gente, o que eu preciso mais? Eu não Que preciso coisa linda. de nada. Que legal, que lindo. Você tem quantos anos, Fabi? 49. De quantos pets você tem cuidado, assim? Hoje a minha rotina tá girando em torno de 60 pets. Só, claro que não, os 60 não me chamam diariamente, porque senão não dá. Mas você tem 60 clientes, pensando, vai, num psicólogo. Sim, no 60 clientes. meu final de ano, entre o Natal e Ano Novo, a minha agenda foi uma. Não tô com a agenda aqui. Mas a minha agenda foi uma coisa assim, não, nem sei onde tá. Mas a minha agenda foi uma coisa assim, pavorosa, porque eu me superei. Eu falo que minha agenda foi insana, porque foram 15 atendimentos por dia. E eu só fiz isso, Anitta, porque as pessoas viajaram, precisavam de mim, confiam no meu trabalho, e por trás eu não estou sozinha. Eu tenho uma equipe fantástica que é a minha família. Minha mãe tem 83 anos, mora comigo. Então a comida estava pronta, meu marido dirigia para mim, e daí ele ia me buscar. A hora que eu chegava aqui, o próximo cachorro já estava com a guia. Sabe, foi tão redondinho, foi tão maravilhoso. Então eu falo, nada nessa vida a gente faz sozinho. Ah, é a Fabi que aparece. Sou eu que apareço. Sou eu que cuido. Mas eu não tô sozinha. Tem uma baita de uma equipe por trás de mim. Nossa, incrível isso. E você está escrevendo um livro, né? É, que eu fiquei sabendo já. Eu saio na rua, quando eu faço dog walker, quando eu tô na casa do cliente, eu cuido do pet ali, ou eu posso descer pra rua, depende do que ele precisa, né? Eu desço na rua, eu desço no prédio, eu brinco um pouco, levo pra quadra. Às vezes tem a parte, né, do pet no condomínio. Mas a maioria não, mas tem bastante pets, assim, 50% eu tenho pets na rua. E daí eu tô na rua, as pessoas já acham que é só colocar guia e sair andando. Não é. Não é meu passeio. Pro meu passeio, eu vou no shopping, eu dou uma volta ali com meu marido, vou tomar um sorvete, faço qualquer coisa, mas não é sobre isso, é sobre ele. Então eu paro pra ele cheirar, eu paro pra ele ver outros pets na rua, é, sociabilizar no sentido de, olha ali, outro neném, você tá enxergando que existe outro, não é só você, né? Então, existem muitos cuidados. Daí, tiveram algumas pessoas que falaram assim, Fabi, queria levantar um dinheiro, queria cuidar de cachorro também, como é que faz? Eu falo, calma, vamos lá. Não é sobre dinheiro, primeiro de tudo, é sobre vidas, né? E vida você precisa entender, porque um exemplo, peguei um cachorro hoje e saí andando. E daí eu conversando com alguém, o cachorro parou para fazer xixi em cima de um formigueiro. E eu não vi. Só que o cachorro é alérgico. E aí, o que você faz? Então, são muitos cuidados, e eu sempre falo que a gente precisa enxergar além do olho do pet. Então, papel na rua, qualquer tipo de sujeira, talvez, qualquer uma. Qualquer sujeira na rua, a gente precisa ficar de olho. Aonde que ele está andando, de que forma ele está andando, se ele está ofegante, se ele está bem de saúde. Eu preciso entregar esse pet, não é nem vivo, é bem, como ele saiu de casa, né? Então é muito sério. E daí eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Existem muitas pessoas que têm tanto amor quanto eu vou fazer uma apostila e vou fazer num valor bem bacana para as pessoas estudarem e terem como curso a minha apostila, mas ser uma pet sitter também profissional. Daí eu comecei a escrever. Então, depois que eu passei pela faculdade, a gente fez um monte de TCC, né? A gente sabe. E daí eu comecei a escrever uma apostila. Eu falei, eu vou vender na Amazon, num preço bem bacana que seja acessível para todo mundo. Só que eu comecei a escrever e comecei a linkar um capítulo ao outro, falando, está faltando essa informação, está faltando isso, está faltando aquilo. Na hora que eu fui ver, já estava no formato de livro. E daí eu falei assim, acho que eu vou escrever um livro mesmo e na sequência eu faço a apostila do livro, né? E daí eu fui com a cara e com a coragem no shopping e falei assim, olha moça, uma livraria. Eu falei assim, eu quero escrever um livro, como é que eu faço? Ela, mas você já tem um livro? Eu falei, não, eu tô escrevendo, eu quero lançar. Daí ela falou assim, então eu vou te dar um telefone,
você liga para essa pessoa, entra em contato e vê como é que faz. Só que quando alguma editora te escolher, porque eles escolhem no determinado período, né, pede os PDFs e fazem a escolha. Quando te escolherem, eles vão te ajudar a fazer a capa, contracapa, a escrita. E eu assim, não, eu quero ser autônoma, eu quero fazer, eu quero escrever. Eu quero me meter, como eu não sei. E daí comecei a pesquisar como era de fato. Então, entra diagramação, capa contra capa, sumário, coisas que a gente não tem noção, porque a gente não é da área, né? E daí veio o tal do selo ISBN, que é um registro do livro. Falei, meu Deus, quanta etapa, que não é da nossa rotina profissional. Falei, bem, vamos lá. Daí vim para casa, meu marido me ajudando, e vai, pronto. E daí ele, olha, eu pesquisei aqui, a gente pode fazer a capa assim, assim, assado. Falei, vou colocar o Thor na capa. E daí, tadã! Ah, que lindo! O livro. Olha, eu vou te falar que a escrita tá numa linguagem muito bacana, clara, que qualquer leigo consegue entender e trabalhar. Só que quando chegou o meu primeiro livro, porque o meu primeiro vem gratuito, né? Uhum. Eu fiquei numa ansiedade, porque ele vem embaladinho. Eu não quis abrir. Mentira, eu falei, gente, é a mão de Deus, né? É uma realização, porque não é sobre o meu trabalho, a minha pessoa. É sobre ajudar o próximo. Quantas pessoas precisam de uma profissão e não sabem nem por onde começar? Eu me encontrei agora cuidando de pets, mas quantas pessoas não precisam sustentar as famílias? Quantas pessoas não estão perdidas e falam, eu gosto de pet, mas eu não sei fazer. Então aqui não é um manual, mas é toda a minha experiência que está aqui. E meu lançamento vai ser sábado que vem, dia 14. Uau! Que coisa boa! Que demais! Olha, virei sua fã, Fabi. O que sempre me moveu foi de enxergar a minha própria família trabalhando assim anos na mesma coisa e vendo que queriam fazer outras coisas, mas que não medo, sabe, de sair do emprego, de apostar. Eu sempre fui muito ousada de falar assim, quando eu vi o teu vídeo falando assim, quero pessoas, vamos. Eu sou esse tipo, sabe? Vamos pra lá, vamos pra lá, vamos. Eu sou, não é o topa tudo, mas eu sou de dar movimento à vida. Meu marido é totalmente diferente. Meu marido é branco, preto e prata. Acabou a história. Eu não sei, mas é muito engraçado que ele é muito pé no chão, muito cauteloso, muito cuidadoso, ele é quietinho. Mas eu acho que é isso, eu preciso de movimento na vida. Só que eu acho que nossa vida passa tão rápido, e você sabe disso. Ontem a gente estava com 10 anos, depois 18, daí 30, daí casa, daí vem o filho. E daí se a gente não faz toca o coração, sabe, que vibra, que você fala assim, cara, mais um dia que você abre a agenda e você sabe a quantidade de coisas que você vai fazer, não vale a pena sair. Não vale a pena sair de casa para, tá bom, vou atrás de um salário. Não, vai atrás do que você ama. Se é para mudar, muda. O que você vai perder, né? Então todo mundo me acha bem louca de falar assim, nossa, de novo, tá estudando, de novo, mais um diploma, de novo, mais um curso. Eu me formei, eu tô aqui no meu cantinho, aqui na minha parede tem mais 2 diplomas de psicoterapeuta. Não vou atuar, eu quis entender mais um pouco a cabeça do ser humano. Não, pera, quantas faculdades você fez? Então, essa é a quinta. Mas você terminou as outras faculdades? Sim. Fabi, Agora que é medicina veterinária. Viane, que coisa maravilhosa! Eu falo, só falta plantar uma árvore agora. Cara, que incrível! Mas eu vou te falar, aonde vai parar tudo isso? Não sei. Porque agora as minhas próximas etapas, assim, né? Além do livro, eu quero fazer o curso online, eu quero fazer o curso presencial, porque o presencial acho que tem muito mais sabor, né? Você tete a tete ali com as pessoas, ensinando de fato como faz, né? Eu acho que eu acho que discípulos é uma palavra muito séria, não é isso que eu ia falar. Eu acho que ter Seguidores, assim. opções, né? De ter pessoas que eu falo assim, cara, deu certo, vai, né? E de ter pessoas que falam, poxa, eu consegui, tô vencendo,
né? Tô conseguindo pagar minhas contas, tô conseguindo ajudar a família. É incrível, porque tem um viés social também, né? De mudança de vida, né? De você conseguir dar ferramentas para outras pessoas se tornarem uma família, né? Ah, eu amei, Fabi, foi um prazer conhecer você. A gente precisa encerrar. Daqui a pouco você tem outro passeio, né? Em 6 horas. É, então, você tem outro. Me fala uma coisa, o que que você achou? Como é que foi a entrevista? Foi papum, né? Eu te vi online, você foi tão doce comigo, você mandou uma mensagem tão carinhosa que eu guardo, né, os nomes. E aí eu vi que você estava a fim de entrevistar, eu vi lá, eu falei, opa, você quer? Então vamos. Comigo é Não, assim. foi engraçado assim, que agora na hora do meio-dia, graças a Deus eu trabalho perto de casa, né? Então eu sempre almoço aqui. E daí eu almocei, deitei, fiquei zapeando no Instagram, e daí, por surpresa, você me apareceu. E daí eu falei assim, cara, é o tipo de pessoa que eu gosto, sabe? De, vamos! Bora. O que eu quero deixar aqui como mensagem para as pessoas, faça o que teu coração vibra. Faça por amor. Vire as costas para tudo que um dia disseram não para você. Mas você é capaz de fazer qualquer coisa. Ainda mais mulheres, né? Que a gente faz mil coisas ao mesmo tempo. Mas, quando você falou assim, quero entrevistar pessoas, eu falei, é sobre isso. Vamos fazer. Porque eu acho que a mensagem... Eu sempre digo que as minhas histórias são sempre para qualquer pessoa ouvir. Não é regra para ninguém. Mas eu digo assim, quando a gente se une com pessoas que vão fazer, o movimento é maior, né? Então não é sobre a Lativete, não tem nada a ver sobre o livro, mas chegar aos 49 anos, ainda com vontade de ganhar o mundo, é sobre isso.